Pode começar, pode contar a respeito do seu pai, da sua mãe. Pode falar. Isso aí é uma fotografia que tem mais de 70 anos. Foi tirada em Belém no Foto Menezes. E aqui está o meu pai, que era de Belém do Pará. E está a minha mãe, que era de um pequeno lugar na divisa entre o rio, entre o Amazonas e o Pará. E essa minha tia, que é a irmã dela, que foi viver com ela depois que ela casou, para ajudar a criar os filhos. Meu pai era filho de... Era filho de carpinteiro naval. Minha avó era professora primária. Dava aula em casa para as crianças vizinhas. E a minha mãe era semi-analfabeta e veio do Rio Amazonas, veio lá da divisa do Amazonas e se encontrou com meu pai em Arumanduba, onde eles casaram e tiveram os 7 filhos, sendo 4 homens e 3 mulheres. O mais velho é o Francisco, eu sou o segundo, Marisa é a terceira, o Armando é o quarto, Marilda era a quinta, Marli a sexta e o Gilberto sétimo filho. Nós vivemos em Arumanduba até o começo de 1947. Arumanduba era uma vila pequena, onde se andava sobre palafitas. E todas as casas eram de madeira, inclusive os galpões onde guardavam mercadorias. Mas era um lugar que já tinha algum avanço, inclusive a agência do Correio do município ficava situada lá na vila e não na sede do município. Isso devia ser algum problema, digamos, de financiamento. A empresa deve ter financiado a estação e o Correio talvez pagasse o operador. Lá na frente, no rio, descia pequenos aviões, ameriçavam no rio. E lá, por trás da vila, tinha curral de algumas cabeças de gado, que era para o consumo e para o fornecimento do leite. O lugar era a sede de uma empresa que talvez na época fosse a maior empresa do Pará. Chamava José Júlio de Andrade Ramos em companhia. Era uma propriedade que se estendia do Rio Paru, que fica ao lado da sede do município, Almerim, e se estendia até o rio Jari, como propriedade do principal proprietário. E até o rio Cajari, que é no município do Amapá,
que era um acréscimo de um sócio que havia na empresa. O Coronel Zé Júlio era um homem considerado muito rico e ele chegou a ser senador da República. O sócio dele chamava-se José Crispim. O gerente, passaram vários gerentes na época, alguns por desentendimento com meu pai, que era o contador da firma, e não concordava com algumas coisas que eles queriam fazer com o dinheiro da empresa. O último gerente chamava-se Sr. Otávio. Quando meu pai morreu, dia 26 de dezembro de 1946, a empresa já estava à venda e havia uma promessa de gratificação por meu pai. Mas como ele não concluiu o ano, não concluiu o balanço da firma, essa promessa foi reduzida para uma importância de em torno de 10, 12 mil reais, que deu para comprar uma casa em Belém, pequena casa. Chegamos em Belém em 1947 e fomos estudar no grupo escolar. Meu irmão mais velho, Chico Francisco, ele já tinha tirado o 5º ano primário. Aí ele começou a trabalhar numa empresa que era de um amigo do meu pai. E estudar de noite. Ele também se formou de contabilidade igual o meu pai. Meu pai era contador da firma. E o Chico, com 13 anos, 14, já começou a trabalhar. A Marisa e a minha mãe também faziam alguma costura para ganhar algum dinheiro, mas na época nós já tínhamos nossa situação não ficou muito difícil, porque já havia o IAPC, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. Meu pai deixou uma pensão para a mãe, que era pouco mais de um salário mínimo. E à medida que ia completando 14 anos, ia saindo dessa pensão. Eu, quando concluí o curso primário, que era o 5º ano, consegui entrar na Escola Industrial de Belém, onde me formei de serralheiro. E ao formar de serralheiro, uma das saídas que havia lá no lugar, lá em Belém, curso técnico, era a Escola de Marinha Mercante, onde eu fiz o curso de terceiro maquinista motorista. Ao me formar maquinista, fui para o Rio de Janeiro trabalhar e tive a sorte de logo em Belém
embarcar no navio que foi para os Estados Unidos. Estava no navio de passagem e estava precisando de um maquinista. Meu professor de nome Argemiro, que era o delegado do sindicato, foi me chamar em casa para embarcar nesse primeiro navio. Esse meu primeiro embarque foi a bordo do navio chamado de Lloyd Paraguai. Saímos de Belém, fomos a Houston, fomos a Tampa e fomos a Nova Orleans. De lá voltamos para o Brasil. Ao chegar no Brasil, como ainda não tinha nem os meus documentos ainda legalizados, eu tive que desembarcar para botar os documentos todos em ordem para poder reembarcar. E isso aí levou algum tempo, uns 3 meses, 2 meses. Aí depois eu andei, naquela época havia a contratação por viagem redonda, às vezes para tirar as férias de algum tripulante. Aí eu andei em algum navio particular e andei na outra empresa estatal que chamava Companhia Nacional de Navegação Costeira. Juntei 4 anos de férias, 4 férias correspondentes a 4 anos. E fui para a Escola de Marinha Mercante em 1960, já na época em que casei com a Heloísa. E ao terminar o curso em 1960, já de segundo maquinista motorista, aí eu voltei a reembarcar no Lloyd brasileiro. Reembarquei no Lloyd Honduras, fiz uma viagem para os Estados Unidos, passei 2 anos nesse navio e desembarquei quando, em 62, estava para nascer o meu primeiro filho, Luiz. Ao desembarcar desse navio em 62, eu fui colocado numa vaga provisória na inspetoria de máquinas do Lloyd brasileiro. E depois que nasceu o Luiz, em novembro, aí eu, a convite de um chefe de máquina, eu voltei a embarcar a bordo de um navio que era afretado ao Lloyd brasileiro e tinha a bandeira liberiana. Chamava-se Elias Lemos. Elias Lemos também passei 2 anos e depois do Elias Lemos, quando estava no Elias Lemos, houve o golpe militar que tornou a situação muito crítica a bordo e tornou muito estressante o trabalho a bordo por causa das acusações e por causa das reduções de salário que houve. Que tipo de acusação? É que acusavam alguns de comunistas e chegaram inclusive a prender e a assassinar. Torturar e assassinar. Era colega seu? Chegaram a torturar e assassinar um companheiro
num navio que se tornou prisão, Lloyd Raul Soares. Lloyd o quê? Lloyd o quê? Qual é o nome do navio? Lloyd o quê? O Raul Soares era Raul Soares era um navio que estava encostado, era um navio de passageiro, e durante o golpe militar transformaram em prisão. E mataram esse amigo, era amigo seu? Qual era o nome dele, o senhor lembra? Cara, chamava... Ele era o secretário do Sindicato dos Oficiais de Náutica e chamava-se Pierre Costa e Silva. Chamava-se Pierre Costa e Silva. Um tempo depois que ele foi liberado, eu encontrei na rua e procurei saber o motivo. Era sempre porque ele era o secretário do sindicato. Como secretário do sindicato, ele era suspeito de alguma coisa e fizeram um interrogatório violento com ele. E ele me falou que foram muito violentos. E eu perguntei, mas por causa de quê? Ele disse, só porque eles perguntavam coisa que eu não sabia responder. E como assim? Eles perguntavam quem seria o presidente da República Sindicalista que queriam formar aqui no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Quer dizer, num ambiente desse fica difícil de trabalhar. Aí eu procurei tirar as férias e procurei vim trabalhar em São Paulo. Tirei as férias e vim trabalhar em São Paulo. Quer dizer, bastava ser ligado ao sindicato para ser perseguido, é isso? Bastava ser ligado ao sindicato para ser perseguido? O sindicato que não era pelego. Certo. Foi uma diretoria nova do Sindicato dos Oficiais de Náutica, em que o líder, o comandante esqueço o nome agora, ele era acusado de comunista, tido como comunista. Ele foi preso, sofreu tortura e não morreu. Veio morrer há pouco tempo aqui em São Caetano. Ao passo que o outro era mais jovem, tinha em torno de 35 anos, e ele me disse que ele foi torturado e quando saiu de lá estava muito doente. Eu encontrei na rua, ele andando aparentemente normalmente, mas ele estava muito doente. E ele me disse que tinha sido esse o motivo e que por causa disso ele tinha sido eliminado do Lloyd. Ia ter que trabalhar em empresas particulares para poder manter a família. Só que um mês ou 2 meses depois eu soube que ele tinha morrido em consequência da tortura. Entendi. Aí eu trabalhava aqui em São Paulo, me adaptar, comecei a trabalhar na Ródia. Aí depois fui trabalhar na... Mas o senhor saiu do Lloyd por causa desse ambiente? O senhor procurou um emprego fora? Eu já pensava... Eu quando fiz o curso de maquinista, já tinha a intenção de trabalhar em terra. Certo. E depois desse ambiente foi o impulso principal para eu poder sair de lá e me adaptar de qualquer forma, aqui em terra. Aí comecei trabalhando em casas de caldeiras, de máquinas, na Ródia. Depois fui transferido para a Pfizer. Me transferi para a Pfizer porque o salário era melhor e tinha menos risco.
A roda tinha risco de explosão de caldeira, porque eles usavam 3 caldeiras sobrecarregadas. E as caldeiras não tinham folga, funcionavam 24 horas e havia perigo de explosão. E eu procurei sair logo de lá. Essas caldeiras movimentavam máquinas? As caldeiras da roda serviam para produção, de tanto de energia elétrica como para a produção que eles tinham, do produto que eles tinham lá, que era o nylon, um negócio assim. Certo. Então o senhor foi para a Pfizer? Então o senhor foi para a Pfizer depois? Hã? Então o senhor foi para a Pfizer depois? Da roda eu fui para a Pfizer, porque havia uma promessa de salário melhor, aí uma promessa de expansão para produzir peças de automóveis, e acabou não saindo. Eu passei a média de 2 anos na Pfizer e saí de lá, saí demitido. Aí foi quando eu peguei a Goodyear. A Goodyear era uma empresa americana que eu achei muito desorganizada, apesar do trabalho ser mais leve. Era com caldeiras, com compressores. E depois disso eu fui para Pfizer. Da Pfizer. Aliás, depois da Pfizer eu fui para a Goodyear. Aliás, depois da Goodyear eu me demiti para poder pegar na Villares, trabalhar com montagem de teste de motores marítimos, que para mim era mais interessante. Inclusive o salário também era melhor. Aí eu passei 15 anos na Villares, passei o tempo que eu tive e aposentei na Villares justamente porque na época das greves eu fui demitido injustamente por justa causa, justamente porque tinha chegado de férias e encontrei o pessoal em greve e aderi à greve. Por isso eu fui demitido. Depois entrei com processo na justiça e recebi uma indenização 9 anos depois. Lá Pode continuar. na Villares o serviço era bem mais interessante, porque a gente trabalhava com projetos, desenhos e com manutenção a bordo e ajuste de peças, montagem, inspeção de montagem. Era um serviço muito bom. Só que os Villares enriqueceram muito na época da ditadura e na época eles começaram a punir as pessoas que faziam greve para acabar com a ditadura, porque ele queria que a ditadura prosseguisse. Eles tinham interesse. Eles estavam parados sem encomenda, porque só tinha encomenda na época da ditadura. E ele, a forma de ele querer manter a ditadura era essa. Perseguir também o sindicalista. E, inclusive dizia que o Lula era o inimigo público número 1 da nação. E eu não participei muito da política sindical, mas em certa ocasião me pediram para representar o setor de controle de qualidade numa negociação de greve. E nessa negociação, ele parece que me marcaram por causa disso. Já da outra vez que eu cheguei
que estava em greve, que eu aderi. Aí me demitiram juntamente com mais 200 pessoas, por justa causa. Por que o senhor não conta como é que o senhor tem o nome de Abreu? Como é que foi a infância do seu pai? O meu pai nasceu com o nome de Bento Marques de Matos, porque o pai dele chamava-se Avelino Matos. Era carpinteiro naval e era alcoólatra e maltratava a minha avó. E quando meu pai nasceu, ele chegou a dizer que não era filho dele. E uma tia dele que era casada, mas não tinha filho, acabou ficando com os filhos dela. Filho do primeiro casamento, que chamava-se Oderico. Ficou com meu pai, que era o segundo. E o terceiro filho era o pai do Calandrini, que era o Manuel Matos. Então meu pai, quando assumiu maturidade, com os 18 anos, ele mudou de nome. Ele mudou de nome de Matos para Abreu por causa disso. Então era o nome do pai adotivo dele? Era o nome do pai adotivo dele? Era o pai adotivo, o pai que ele conheceu como pai. E o irmão dele, o pai do Ernesto, preferiu manter o nome? O pai do Ernesto preferiu manter o nome? O pai do Ernesto era um rapaz que não estudou direito. Ele tirou só o curso primário e foi trabalhar como vendedor de loja. E ele não tinha assim, tinha recurso e não quis também. Não quis fazer essas coisas. Aí então ficou um com o nome de Matos, outro com o nome de Abreu, e outro que tinha outro sobrenome que eu não me lembro. O irmão dele mais velho, Oderico, sofreu um acidente numa revolução aqui em São Paulo. Veio aqui para São Paulo com 15 anos. Oderico era seu tio-avô? É irmão do seu pai? É. O irmão do meu pai, de nome Oderico, ele veio aqui para São Paulo com 15 anos e trabalhava Minha mãe falou que ele trabalhava numa farmácia e num dia, na época de Revolução, ou de 30 ou de 32 aqui em São Paulo, ele estava numa parada de ônibus e recebeu uma descarga de metralhadora nas pernas, que decepou as duas pernas. Ele ficou sem as duas pernas. Mas depois disso ele voltou para Belém, e lá em Belém ele trabalhava no departamento de águas, e até morrer em consequência desse acidente, porque a doença ia avançando na perna. E a perna ia sendo amputada e até que não teve mais jeito. E aí como é que seu pai foi estudar contabilidade? O meu pai era esforçado, estudioso e naturalmente recebeu o incentivo do pai dele, do pai adotivo, porque o curso de contabilidade naquele tempo, além do primário, era mais 7 anos. Tinha 4 anos nível de ginásio, mais 3 anos de técnico.
E lá na fazenda foi o primeiro trabalho dele? Foi o único trabalho que ele teve? Ele já saiu contador da fazenda? Já saiu para trabalhar nessa firma? Não. É? Não? Ele começou trabalhando numa firma que produzia açúcar, que ficava nas ilhas que ficam em torno da Ilha do Marajó. Essa empresa lá era um nome turco lá, Sabá, nome assim. Aí depois é que ele foi lá para Arumanduba. Arumanduba era uma empresa que tinha muito dinheiro, ganhava bastante e naturalmente contribuía pouco com o fisco. A partir de 1930 houve a obrigatoriedade de colocar um contador na empresa, um contador formado. Aí foi que eles contrataram o meu pai. E era uma empresa que possuía 5 navios. Um dos navios era esse aqui. Possuía 5 navios desse porte. O senhor lembra o nome de algum dos navios? Hã? O senhor lembra o nome de algum dos navios? O nome desse aqui era Sobral. Porque o dono, o Zé Júlio, era natural da cidade de Sobral, do Ceará, que era a mesma cidade de onde nasceu a minha avó. Paterna ou materna? Minha avó nasceu em Sobral também. Vó paterna ou materna? É a avó paterna. Uhum. Aí, além do Sobral, tinha o Sobralense, tinha o Rio Cajari, tinha a cidade de Alenquer e a cidade de Almeirim. Tinha esses 5 navios. Todos eles eram parecidos, desse mesmo porte? 4 eram. O Rio Cajari era um pouco menor. O que ficou até o fim, o que era o melhor, mais bonito, chamava-se Sobralense. E havia outros tipos, rebocador, chamava-se Tapuia, Tapuio. E havia outras lanchas menores também que faziam esse trabalho de reboque. Todas essas embarcações, elas eram a vapor. Elas tinham caldeira, queimavam lenha para produzir o vapor para acionar o hélice de todas essas embarcações, tanto as grandes como das pequenas. Que tipo de carga que elas transportavam? O tipo de carga que depositavam em Belém, lá estava em Arumanduba, para ser transportado para Belém, era a castanha, sementes oleaginosas, borracha, e depois, no tempo mais recente, era um outro produto que chamava de balata. A balata era um produto como se fosse uma borracha, mas ela adquire formato. Aquecendo, colocando água quente, modelando, ela adquire formato que a pessoa queira dar. Eu passo que a borracha, a forma de trabalhar com a borracha é diferente. Essa produção era da própria fazenda ou vinha de outros locais? Ali tinha
As terras eram um latifúndio. O principal fornecedor eram as terras desse proprietário principal, Coronel José Júlio, e do sócio dele, que chamava-se José Crispim. Né? Mas eu acho que talvez tivesse outros fazendeiros mais próximos que usassem os mesmos navios para fazer transporte. Transporte para Belém, né? E foi lá que seu pai conheceu a sua mãe, Dona Rosa? Foi. Meu pai foi para lá para trabalhar como guarda-livros e a minha mãe foi para lá para ajudar a criar os filhos de um primo dela, que era um dos pilotos das embarcações. Chamava-se Casimiro. Então o Casimiro era um piloto do Rio Amazonas e ele trabalhava na ocasião num dos navios lá de Arumanduba, quando ele mandou buscar minha mãe mocinha. Mocinha não, já tinha mais de 20 anos. Mandou buscar lá no lugar que ela tinha nascido. Qual é o nome do lugar? E trouxe para casa dele, que era para ajudar a esposa dele na criação dos filhos. E foi quando ela conheceu o meu pai e se casaram. Em que ano eles se casaram? Em que ano eles se casaram? Chico nasceu em 34, ele deve ter casado em 33, 32 ou 33. Os galpões, o senhor disse que viu um filme pela primeira vez num dos galpões da empresa? Tinha cinema lá? Conta como é que chegou. O galpão era o seguinte: tinha o primeiro galpão onde os navios atracavam, era digamos assim, era um galpão para carga. Depois dele tinha mais 2 galpões em sequência, era onde passava o trilho de um trolley que era empurrado e era posta a mercadoria em cima, e a mercadoria era transportada até o fundo. O último galpão lá nos fundos, era onde fazia as vendas a varejo. E ali ao lado tinha uma padaria e tinha um açougue. Era o último galpão. Então, tinha um galpão para a esquerda. O galpão número 1 era esse onde atracavam as embarcações. O galpão número 2 era esse à esquerda, que era um galpão que servia como oficina de marcenaria e como também hospedava algumas pessoas que tivessem trânsito. E algumas pessoas moravam ali naquele galpão. Era um galpão que dispunha de banheiro. Então era um galpão que o indivíduo que chegou escreveu um livro de lá dizendo que ali era o hotel de passagem. Um hotel de passagem numa situação daquela bem difícil. E lá que às vezes algumas embarcações pequenas paravam ali para passar a noite, e numa dessas embarcações estava um projetista de cinema que andava por ali ganhando dinheiro, projetando filmes. E ele
cobrou R$ 1.000, que é mais ou menos um real hoje em dia. A entrada das pessoas para assistir o filme do Calixto, do Charles Chaplin. O senhor lembra que filme era? O filme, nome não dá para lembrar, né? Mas dá para saber, era o filme que imigrantes vinham no navio, o navio balançava e ele saía desviando do lado, desviando para o outro, e na hora da comida o prato ia lá no... Aí dava uma colherada, aí o balanço do navio levava o prato para o outro dava outra colherada. Era esse filme aí. Esse filme, se não me engano, é Imigrantes, por aí. Que idade o senhor tinha? Qual era a sua idade quando viu esse filme? Devia ser pouca, devia ser 4, 5 anos. 5 anos por ali, 6 anos. Acho que não era mais do que 6 anos. Não. E a festa de aniversário do tio Chico, como foi? A primeira festa que eu vi de aniversário em casa foi proporcionada por uma pessoa que estava de passagem, chamava-se Mariazinha Lavocar, e ela ornamentou uma mesa, como eu nunca tinha visto antes. Ela colocou junto do bolo, chama pandiló, ela colocou uma casinha feita de papelão, caixa de sapato, com uma gradezinha e com uma charrete. Uma pessoa em cima da charrete, o cavalinho, na frente da casa, e enfeitou com papel, chamava crepom, e para completar, de tarde chegou lá uma lancha que ela tinha poucos tripulantes e eu acho que todos eles tocavam alguma coisa. Aí, como eram todos conhecidos, amigos do meu pai, eles foram em casa, jantaram e tocaram algumas músicas lá. Eles tocaram, quer dizer, completaram a festa dos 8 anos do Chico, que foi em 1942. 8 de março de 1942. Como é que foi o seu período de estudos em Belém junto com o tio Chico? Em Belém, meu pai andou procurando alguns bons colégios, colégio de padre, e alguns colégios que recebiam alunos internos, mas a mensalidade era muito alta. Aí, por informação de alguns amigos, ele soube de um professor que ele mantinha na casa dele alguns alunos internos e mantinha a escola. Então já era uma escola primária, era uma escola até o 5º ano, que no fim do ano quem já estivesse preparado ia fazer a prova no grupo escolar. Foi assim que o Chico tirou o diploma do 5º ano primário, porque ele, com 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos nessa escola, ele conseguiu ficar preparado para tirar o diploma do 5º ano do grupo escolar.
E eu passo que eu tive mais dificuldades. Quando saí dessa escola, estava no 3º ano. Aí tinha passado para o 4º, mas não me aceitaram no grupo no 4º ano. Aí tive que voltar para o 3º ano. Aí também tinha, naquele tempo tinha o primário elementar. Primário elementar, ela fazia prova com o 4º ano primário. E se tivesse, e podia também fazer admissão para o ginásio ou para a escola industrial. Então eu só consegui fazer até o 4º ano primário. Aí depois consegui entrar na Escola Industrial de Belém, que me dava a condição de diploma de 5º ano. Aí na Escola Industrial eu estudei 4 anos. Estudei dos 17 aos 17, não, estudei dos 14 aos 17 anos. O senhor ficava interno, só via sua família nas férias? Ah, isso aí na escola, nos 2 primeiros anos que nós passamos em Belém, na casa desse professor Lobo, Raimundo Firmino Lobo. Ele tinha um colégio particular que ele aceitava alguns alunos. Tinha lá, acho que uns 5 alunos internos. Lá que eu estudei, digamos, até o 3º ano. E o Chico terminou o 5º ano lá. Agora depois na Escola Industrial de Belém, era uma escola muito equipada. Tanto que possuía, não sei por qual motivo, talvez até por questão de padrinhamento de emprego, essas coisas. Era uma escola federal que possuía uns 4 ou 5 professores só de desenho. Tinham 3 professores de desenho que eram engenheiros. Tinha um que não era, e tinha uma professora que era de desenho artístico. Então a gente começava com ela no 1º ano, fazendo desenho artístico, e depois passava a desenho técnico, conforme a profissão, né? Lá tinham 5 profissões. Tinha mecânica, serralheria, marcenaria, artes do couro e tinha artes gráficas. O senhor fazia serralheria? Hã? O senhor fazia serralheria? É porque a gente no 1º ano, quando entrava, todo mundo queria ser mecânico, porque era a profissão que estava mais em evidência. Profissão que se achava mais moderna, com mais futuro. E quando a gente entrava, passava 2 semanas em cada oficina. Nessas 2 semanas, os professores dessa oficina avaliavam se a gente tinha vocação para aquela profissão. E as 2 semanas que passava, digamos, na arte gráfica, a gente compunha um texto para imprimir. E de marcenaria a gente fazia um L, um T, fazia coisas assim. E na serralheria a gente fazia a chave.
aquelas chaves antigas que a traseira era redonda, tinha um furo. E na mecânica fazia-se uma peça de ajustagem. Uma peça com quadrado, com furo quadrado, ajustar uma peça pequena naquele quadrado de dentro e dar um acabamento externo de forma que ficasse o serviço perfeito. Quase não dava para olhar a emenda. E era a prova de mecânica. A escola industrial fornecia café da manhã, fornecia um refresco às 10 horas da manhã, fornecia o almoço entre meio-dia e 1 hora, e às 2 da tarde ainda fornecia um lanche, sanduíche com refresco. A alimentação lá era que quebrava o galho. As aulas iam até no sábado. Sábado a gente já saía de lá almoçado e muitas vezes a gente já saía de lá para ir para o cinema. Ok. A escola industrial tinha uma educação física muito forte. A gente praticava vários esportes lá dentro. Apesar de ser uma área pequena, a gente começava correndo na rua, descalço, corria em torno de 5 quilômetros de manhã. Eu não me lembro se era antes do café ou se era depois do café. Acho até que era antes. Aí depois tinha o restante da educação física, que às vezes se constituía até do jogo de futebol americano. E aí depois disso a gente tomava café, tomava banho, tomava café e ia para aula. Alguns estudavam de manhã, a escola de letras, né? E quem estudasse de tarde na oficina, estudava de manhã na escola do ginásio, ou vice-versa. Vamos dar um intervalo? Eu vou carregar um pouco aqui a bateria.